Olha lá, começou a gravar. Então, pessoal, tem aqui um exemplo último para terminar a aula de hoje. Olha que interessante. Vamos discutir esse exemplo aqui. Dado um número A positivo, um A maior que zero, o que você me diz da sequência das raízes enésimas de A? Então, vamos colocar aqui, exemplo, para fechar a aula com chave de ouro. Aqui, exemplo. Exemplo. Vamos analisar essa sequência aqui. E é interessante porque numa aula anterior, a gente discutiu a desigualdade de Bernoulli. E aqui nesse exemplo, até a gente estava estudando pelo livro do Elon. E aqui nesse exemplo, ele vai utilizar a desigualdade de Bernoulli. Olha só que interessante. Mas qual que é a ideia do exemplo? A ideia do exemplo é considerar um número real azinho maior que zero e considerar a sequência, vamos chamar de AN, que é igual a raiz enésima do A. Para não confundir esse Azinho aqui com esse A, eu vou chamar de XN. A sequência é XN, mas isso aqui não tem importância nenhuma. É igual a raiz enésima de A. Ou seja, exemplo, né? Exemplo do exemplo. Por exemplo, se A for igual a 2, que é maior que zero, quem que seria? Isso implica que a sequência XN seria quem? A sequência xn seria raiz 1 de 2, que é o próprio 2, raiz quadrada de 2, é o segundo termo, raiz cúbica de 2, depois raiz quarta de 2 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, não está mudando o número do qual você está tirando a raiz. Está mudando a ordem, o índicezinho lá da raiz que você está tirando. Tá? Eu até fiz um gráfico aqui para os alunos verem, ó, como é que seria uma sequência dela. Ela vai convergir para 1. Eu não sei se está nesse arquivo ou no outro. Calma aí, acho que está no outro. Aqui, ó. Apaga essa aqui. Aqui, ó. Coloca essa. Olha lá. Você vê claramente, vamos descer esse negócio aqui para 1. Olha lá, deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, 1. Vou deixar bem em cima do 1 aqui. Vou até mudar esse 3 aqui para 1, para não confundir. Aqui. 1. Enter. Lá, você vê claramente que a sequência está convergindo aqui. E eu coloquei com 2. Raiz 1 de 2, que é o próprio 2. Raiz quadrada de 2, 1,41. Raiz cúbica de 2, 1,26. Raiz quarta de 2, raiz quinta de 2. Então está convergindo para 1. Mas como que a gente poderia provar isso aqui para definição? Então, essa é a ideia do exemplo. Né? Então, a ideia seria a seguinte. Essa raiz enésima de um A, raiz enésima de um A maior que zero, converge para 1. Ponto final. Essa é a ideia aqui que ele está buscando com a gente, né? Aqui, ó. Dado um número A maior que zero, mostrar que a raiz enésima de A converge para 1. Isso é evidente se o A for igual a 1. Então ele separa em 3 casos. A entre 0 e 1, A igual a 1 e A maior que 1. O A igual a 1 é o mais fácil, né? Então, demonstração. Se você for separar em 3 casos, você começa com o mais fácil. Primeiro caso, A igual a 1. Fica uma sequência constante. Né? A sequência é constante, tudo dá 1, né? Então vai ficar assim, a sequência das raízes enésimas de 1 vai ser igual a 1, 1, 1, reticências. Então, obviamente, isso aqui converge para 1. Tá? Segundo caso, A maior do que 1. Nesse segundo caso, é claro que se o A for maior do que 1, sempre, isso implica, né, uma coisa que a gente precisa observar, que a raiz enésima desse A maior que 1 vai ser sempre um número também maior que 1. Né? Porque, veja bem, pega uma raiz quadrada. Se der 1, significa que o número é 1 vezes 1, que é 1, mas ele está dizendo que o número é maior que 1. Raiz cúbica, se der 1, raiz cúbica de um certo x dá 1. Então, significa que x elevado ao cubo, x vezes x dá 1. Tá? Mas tem que dar um número maior do que 1. Então, a gente pode partir disso aqui. Se A for maior do que 1, né, ele até coloca aqui, a raiz enésima de A vai ser, eu coloquei maior do que 1, ele colocou assim,
igual 1 mais alguma coisa. Claro que essa coisa depende do n, né? Não é constante. A raiz quadrada de A vai ser 1 mais 1H2. A raiz cúbica de A vai ser 1, por exemplo, se o A for 2, raiz quadrada de A, 1 mais 0,41. Raiz cúbica de 2, 1 mais 0,26 reticências. Né? Então é um HN, ele muda conforme o n da raiz. Né? Logo, a raiz enésima de A é igual a 1 mais HN. Tá certo? Ponto final. Onde HN é um número positivo conveniente. Utilizando a desigualdade de Bernoulli, então vamos lembrar um pouquinho aqui, rapidamente, só para a gente lembrar que a gente viu no livro do Elon, né? Eu vou pegar aqui na nossa sala de aula virtual, aqui nas atividades, você pode observar que aqui, quando a gente estava vendo, não no Ávila, mas no Elon, o capítulo 2, teve um momento onde a gente viu aqui, eu não li todo o capítulo 2 pausadamente com a turma, mas eu destaquei algumas partes mais importantes, e num determinado momento eu destaquei aqui, ó, desigualdade de Bernoulli, certo? Para todo número real, x maior ou igual que menos 1, e todo natural, n, tem-se 1 mais x elevado a n é maior ou igual que 1 mais nx. Vamos ver se ele está usando... E a gente demonstrou por indução na ocasião, né? Mas vamos ver se ele está usando corretamente ali no livro. Ele disse o seguinte, olha, 1 mais... No lugar do x é hn, então. 1 mais hn. Você tem que imaginar no lugar do x, hn. Então, 1 mais x elevado a n maior ou igual que 1 mais nx. Então, como x é hn no caso dele, vai ficar assim. 1 mais hn elevado a n maior ou igual que 1 mais nhn. 1 mais hn elevado a n maior ou igual que 1 mais nhn. Tá certo, ele utilizou corretamente a desigualdade de Bernoulli. Então vamos colocar aqui na lousa. Só que repara o primeiro azinho aqui que ele colocou, né? Então eu vou escrever o seguinte, como a raiz enésima de A é 1 mais hn, então se eu passar essa, entre aspas, se eu passar essa raiz para o outro lado, aqui fica elevado a n. Então a gente vai ficar com o seguinte aqui, né? Logo, para fazer passo a passo, logo raiz enésima de A igual, antes de aplicar a desigualdade de Bernoulli, vamos ver o seguinte, vírgula, daí o Azinho, passando a raiz para o outro lado, é igual 1 mais Hn elevado a n. Aí desigualdade de Bernoulli. Isso é, maior ou igual que 1 mais NHN, tá certo? 1 mais NHN. E que ele ainda observa que é maior que NHN, porque se eu tirar 1, né, fica menor, que é maior que NHN. Perfeito. Fechou aqui uma linha de raciocínio. Mas o que ele vai concluir com isso? Veja que ele quer... Tudo isso aqui é para chegar que o limite dessa sequência de raízes aqui, raízes enésimas de A, converge para 1, no caso em que A maior que 1, que é o que a gente está. Então, olha só. Ele diz o seguinte, olha, veja bem, por um lado, dessa primeira igualdade, a gente tem que o Hn é igual a raiz enésima de A menos 1, passou 1 para o outro lado. Então, por um lado, né, assim temos que essa primeira igualdade que a gente tinha visto, raiz enésima de A igual a 1 mais Hn, ela implica que o Hn é igual a raiz enésima de A menos 1. Por um lado tem isso aqui, né? Como raiz enésima de A é maior do que 1, isso aqui dá sempre positivo, então isso aqui é igual ao módulo de raiz enésima de A menos 1. Perfeito. Até aí tudo bem para mim. Por outro lado, o que ele percebe? Se você olhar para as duas pontas aqui dessa desigualdade, assim temos que isso, vírgula, porém, da desigualdadezinha ali, o que a gente tira?
que esse Hn é menor que A sobre N. Ele está pegando esse N aqui da ponta e passando, dividindo lá para a outra ponta. Né? Hn, A, vamos colocar assim, A maior que N, Hn, que veio aqui dessa desigualdade, implica que o mesmo Hn aqui, Hn, é menor do que A dividido por N. Então, se você juntar as duas coisas, portanto, se você juntar as duas coisas, bom, Hn é igual a isso, mas Hn é menor do que isso, então isso é menor do que isso. Portanto, módulo de raiz enésima de A menos 1 é menor do que A sobre N. Mas será que isso aqui fica menor do que epsilon? O que é menor que epsilon para todo epsilon maior que zero, dado, vírgula, pois. Como que eu justifico isso? Pois. Como que você sabe que isso aqui vai ficar menor que epsilon, dado um epsilon maior que zero? Basta você tomar n maior, epsilon maior que zero. Pois basta tomar n maior que A sobre epsilon. N maior que A sobre epsilon, entre parênteses, o que implicaria, passando o epsilon para lá e o N para cá, A sobre N menor que epsilon. Aí, aqui fica menor que epsilon, né? Donde módulo de raiz enésima de A menos 1 fica menor que A sobre N, que é menor que epsilon. Tá certo? Então, quer dizer, você provou que realmente o limite da raiz enésima de A vai para 1. Né? Então, quer dizer, limite da raiz enésima de A é igual a 1. Só que você provou aqui para o caso A maior ou igual que 1, porque o 1 você já tinha provado antes, que é a sequência constante que eu falei no começo. Aqui você provou para maior que 1, então já tem maior ou igual. Falta agora entre 0 e 1. É o terceiro caso. Vamos colocar aqui 3, para fechar a demonstração. 3, 0 menor que A, menor que 1. E esse caso aqui, como é que fica? Esse caso fica da seguinte forma. Olha só o que ele diz. No caso 0 menor que A, menor que 1, aí vem uma sacada genial. O 1 sobre A é maior do que 1. Putz, olha só isso. Isso implica que 1 sobre dividido por A, se A é menor do que 1, 1 dividido por A é maior do que 1. E você já fez a análise aqui para maior do que 1 antes. Então a gente já sabe que a raiz, né, daí, o limite da raiz enésima de 1 sobre A, que é a mesma coisa que raiz enésima, limite da raiz enésima de 1 sobre A, que é igual limite da raiz enésima de 1 dividido por raiz enésima de A, que é igual a limite de 1 sobre raiz enésima de A, tem que ser igual a 1. Porque aqui você está pegando um número maior que 1, item anterior, pelo item anterior. Né? Vai dar 1. Só que aí entra aquele item D do teorema 2.8, né? Porém, que é o limite da divisão. Porém, do item D do teorema, né? Porém, o limite de 1 sobre raiz enésima de A é a mesma coisa, esse aqui é diferente de 0, né? Aí a gente tem que supor que é diferente de 0, mas você já está sabendo que o limite do quociente dá 1. Então não vai, se desse 0 aqui, não teria dado 1, né? Teria travado. Como você já sabe que deu 1, e o limite do quociente é o quociente do limite, você sabe que isso aqui está dando 1, e esse limite de 1 é 1, isso implica que 1 sobre limite de raiz enésima de A é igual a 1. Conclusão única possível. Conclusão. Esse limite aqui embaixo é 1. Conclusão. O limite de raiz enésima de A é igual a 1. Agora acabamos de ver no caso onde o A está entre 0
e 1. Tá? Então, acabou. Para qualquer A positivo, o limite das sequências das raízes enésimas de A vai dar sempre 1. Tá ok? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, só fazendo um alerta no final, que ainda tem mais um exemplo antes aqui dos exercícios. Ele fechar a sessão, ele coloca esse exemplo aqui da raiz enésima de N. Esse eu vou deixar como exercício para vocês. Tá? Eu discuti aqui o raiz enésima de A, o raiz enésima de N, ele vai usar desigualdade de Bernoulli de novo e vai usar a fórmula do binômio. Tá? E aí vocês deem uma analisada nesse exercício. A gente pode discutir na próxima aula, mas hoje não vai dar tempo, porque eu já tenho que encerrar aqui. Então, vou encerrar esse terceiro vídeo. Acabei